Fala galera, o Elton aqui e hoje vou responder uma pergunta muito frequente aqui no nosso canal, é se eu consigo instalar sensores com fio na MT8000 Intelbras, que tem a proposta de ser uma central totalmente sem fio. Então a pergunta é muito comum porque às vezes você tem um projeto que já tem sensores com fio instalado, mas vai migrar para 8000. E aí, Elton, tem como resolver? Existe um meio termo? Calma que eu vou te explicar isso tudo, vou te dar o passo a passo, vou fazer junto com você aqui nesse modelo aqui meio que mão na massa, tá? Se você gosta desse modelo, que é mão na massa, você coloca aqui, ó, mão na massa, que eu vou entender que você quer mais vídeos como esse. Mas sem mais delongas, roda a vinheta e não aproveita, ó, espera um pouquinho antes de rodar a vinheta. Dá muito like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. É muito importante. Quando você se inscreve, dá like, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e entrega para outras pessoas também, beleza? Agora vamos lá, roda a vinheta. É muito comum a galera pensar o seguinte, olha, eu tenho sensores com fio, igual a esse aqui, eu tô aqui com o IVP3000 com fio, tá? E eu tenho já um parque de sensores com fio, mas eu coloquei aqui uma AMT8000 e quero saber se eu consigo colocar esse sensor para funcionar com essa central, aonde a proposta é que todos os sensores detectores dela sejam exatamente sem fio, tá? Essa é uma AMT8000, tá? Não é a Pro nem a Lite, mas a estrutura para todas elas é a mesma, tá bom? Com algumas poucas diferenças. E hoje eu vou te mostrar como você vai fazer isso bem fácil, tá bom? Primeira coisa, a gente vai ter que perceber o que a gente precisa, tá? E por que a proposta é assim. A 8000 ela foi criada, uma central para trabalhar numa frequência ali perto de 900 MHz, onde ela não tem interferência natural. Então ela não é um 2.4, por exemplo, que sofre muita interferência. Ela tem um alcance muito grande, então se você pega um sensor, por exemplo, que é um sensor sem fio dela, vai ter alcance aí de 600 metros, chegando até 1 km, tem gente que já testou a 1 km em área totalmente aberta, tá? Não é a proposta original dela, mas também funciona. Só que o que acontece? Às vezes eu chego num parque, eu estou migrando esse parque de com fio para sem fio. Então eu preciso fazer essa mudança. E o que eu vou te ensinar hoje serve para um sensor, como também vai servir para uma série de sensores, tá? Primeira coisa que você vai precisar do seu parque de sensores com fio, vai precisar alimentá-los, como eu fiz aqui, ó. Eu passei esse cabinho aqui, tá? Eu coloquei 12 volts nele. Se você não sabe, a alimentação do sensor com fio é 12 volts. Eu vou abrir aqui para você ver. O que eu vou fazer? Deixa eu aproveitar e eu já vou fazer aqui, ó, vou dar um aperto nesses 12 volts dele aqui que ficou meio solto. Ó, o que eu fiz? Eu alimentei ele com 12 volts, tá? Alimentei ele com 12 volts aqui. E basicamente, o que a gente precisa? A gente precisa colocar a parte de alarme dele para funcionar, tá bom? Então eu vou... Primeira orientação que eu vou te dar é alimente ele. Ô Elton, eu preciso de uma fonte de alimentação ininterrupta? Sim. Aí é bom você usar aquelas fontes carregadoras da Intelbras ou uma própria central de alarme que você não esteja utilizando aí, porque a central de alarme ela usa da bateria para alimentar os sensores, tá? Aqui, ó, já encaixei o fio. Beleza? Vou apertar aqui esse borne. Ó, pronto, já coloquei o fio dele aqui, tá? Ele tá dessa forma, mas o ideal é que você passe o fio por esses orifícios aqui, ó, que já vem demarcado. Você vai fazer o furo no sensor, né? Por aqui por baixo, e vai passar o fio por dentro. Eu não quero furar a capinha do meu, por isso eu não passei o fio aqui, tá bom? Então beleza, você já está aqui com o seu sensor alimentado, como eu havia falado, fonte ininterrupta, tá? Como ele não vai ter nada alimentando ele, para que, por exemplo, se você alimente, ele é 12 volts, né? Você pode alimentar numa fonte de câmera, por exemplo. Ah, eu vou alimentar do lado de uma câmera. Posso fazer isso, Elton? Pode, desde que essa alimentação seja ininterrupta, tá? Não vai dar mole de colocar lá, acabou a luz, o sensor vai parar de funcionar, beleza? Então dei os apertos aqui, só que agora a gente precisa colocar essa parte de alarme aqui para funcionar. Então olha só, eu já deixei aqui aberto, esse aqui é o TX8000. O que o TX8000 faz? Basicamente ele vai pegar qualquer sinal, tá, que está aqui, qualquer sinal que ele seja normalmente aberto, tá, porque ele trabalha fechado, qualquer sinal normalmente aberto, ele vai enviar, tá, um sinal para a central. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o papel de um mini transmissor. Toda vez que o sensor detectar um movimento, ele vai mandar um comando para este borne, e este borne vai mandar aqui o comando para a central. Você já está entendendo o funcionamento, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui um auxílio de um fio,
tá? Que eu já deixei previamente separado aqui. Obviamente esse fio pode se estender até 100 metros, dependendo da bitola que você for usar, tá? E a primeira coisa eu vou fazer o seguinte. O interessante, quando você trabalhar com TX8000, é você já passar o fio aqui, ó, ele tem um buraquinho aqui, você já passar o fio por aqui por dentro, ó. E aí você vai abrir. O parafusinho do Borne é bem pequenininho, você vai ver aqui, ó, que ele é bem pequenininho, não é de um tamanho normal. Então o que você vai fazer? Você vai abrir bem aqui, ó, tá? Vai conectar os dois fios aqui, beleza? Conecta, vê se está bem dentro do Borne, para poder na hora de apertar não ter problema. Não precisa apertar muito, tá? Vê se está bem certinho ali, mas confere os apertos, tá? Se ele não vai soltar, beleza? E aqui ele tem uma posição, tá? Ele tem uma posição certa. Quando você olhar aqui, ele tem aqui, ó, uma posição certinha que ele vai trabalhar. Olha esses dois chanfros aqui, tá? Que ele tem. Então ele vai encaixar dessa forma, ó, pronto. Já encaixou. Aí eu vou vir com a tampa, ó, aqui, porque todo sensor da MT8000 tem um tamperzinho. Se eu não colocar a tampa, ele vai ficar dando comando de disparo, tá bom? Vou fechar aqui. Beleza, tá fechado. Como eu já cadastrei, tá? Eu já cadastrei esse cara, se eu apertar aqui, ó, o botão de sincronismo, o LED ele tem que piscar verde, tá? Ele pisca na cor verde. Não sei se vai dar para vocês verem aí, mas ele tem que piscar na cor verdinha toda vez que eu apertar o botão de sincronismo, tá bom? Piscar na cor verdinha. Agora que eu já coloquei os fios aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois fios e vou colocar aqui, ó, na entrada de alarme do meu sensor. Poderia ser uma série de sensores, tá? Aqui eu tenho um só, mas você poderia fazer tanto com o sensor de presença também como com o sensor barreira, tá? Ah, você tem um sensor barreira ali fazendo um muro, por exemplo, não tem problema, tá bom? Você pode usar com o sensor barreira também. O céu é o limite. Tem algumas outras soluções aqui que eu vou falar para vocês como que eu utilizei, que é bem interessante. Aqui eu já apertei um, vamos apertar o outro. Deixa eu ver se... Pronto. Agora, olha só que interessante. Como os dois já estão conectados, toda vez que ele tiver uma detecção que o LED azul acender ali, ele vai mandar aqui um comando lá para a central. Ó, já está mandando comando. Ó, você vai ver, ó, acendeu o LED azul, acende o LED ali, mandou o comando para a central. Mandou o comando, ó, vai detectar de novo. Sem capa ele pega muito, ó, já está mandando o comando. Beleza? Ó, já mandou o comando de novo. Então, dessa maneira, quando ele pegar o disparo, esse sensor aqui vai enviar para a central, tá? Enviou para a central, vai disparar normalmente. Deixa eu fechar ele aqui, tá? Vou colocar aquele viradinho para cima, tá? Vai ficar aqui, ó, viradinho para cima. Eu poderia colocar um do ladinho do outro, poderia colocar um embaixo do outro, mas aqui, ó, o nosso sistema, ó, com fio já está funcionando. Vou deixar ele aqui. Já está funcionando com o sensor e com o TX8000. Grava aí TX8000. Eu vou deixar o link desses produtos aqui no comentário e também no primeiro comentário fixado, que você vai saber quais são os valores e aonde comprar o TX8000. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, tá? E se você ainda não sabe cadastrar esse sensor na central, tem vídeo já no canal. Eu vou deixar a playlist linkada para você ver a nossa playlist de MT8000. Eu tenho certeza que você vai aprender. Então, qualquer sensor com fio numa fonte ininterrupta pode ser adicionada à nossa MT8000, beleza? Aguarde aí para os próximos vídeos. Um abraço.